Olá, você está na 12ª temporada da Reconnect. Você sabe o que é PNL? Saiba agora na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à nossa querida TV Cultura. Sempre comigo, ele, Roberto Leão. Olá, Roberto. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. E aí? Hoje nós estamos passando para você no domingo, às 14h30, quem está vendo ao vivo. Quem está vendo no YouTube, não sei, né? Mas nós estamos gravando na sexta-feira, 9 horas da manhã. Da madrugada. Num feriado. Né? Pós-feriado, complicado. Mas estamos aqui para gerar entretenimento e informação para vocês. Essa temporada tá incrível. Toda temporada, acho legal, bacana, porque desde que a gente começou com a Reconnect, a gente tem superado temporada a temporada. Não superado em relação... Os convidados são excelentes, os programas sempre são ótimos, podem assistir, maratonar, mas a gente está cada vez mais conquistando um público fiel e leal e que passou a entender que somos um programa de TV e que a gente dá voz a pessoas que não têm voz na TV aberta, né? Que não tem espaço na TV aberta. E que vai para a internet também, enfim, mas a gente tenta tratar de temas bem diversos, de uma forma laica e leve, dentro de uma horinha de programa. Entendendo também, né, que exatamente isso. Nós temos 1 hora de programa. Nós não somos um podcast, apesar de ter um cenário que se assemelha, né? E se você está vendo a gente aí ou ouvindo áudio no Spotify, ou vendo os vídeos no YouTube, nós temos um canal no YouTube que é Reconnect Brasil, onde nesse canal você vai encontrar todos os vídeos, todos os programas na íntegra, sem corte, sem edição, tá na íntegra no YouTube, se assistir quando, onde, quantas vezes você quiser. Mas nós não somos um podcast, então nós temos 1 hora de programa, que é muita coisa, acredite, para uma TV aberta é muita coisa, um programa de 1 hora. Então muitas pessoas falam assim, porque podia ter falado mais. Como o Roberto falou, o nosso propósito é dar voz às pessoas que muitas vezes não teriam essa voz na TV aberta, né? Poderiam ter num podcast, mas não teriam numa TV aberta, né? Então, se você quiser saber mais informações sobre os temas aqui propostos, você segue o convidado, a gente coloca as redes sociais do convidado, os contatos do convidado. Se você quiser saber mais sobre os temas posteriormente, você procura os convidados para saber mais. É isso aí. Não é não? Então, hoje, Roberto, o que é PNL? Pois é, como é que isso pode impactar na nossa vida? Como é que isso pode impactar na nossa vida? Tem a ver com coaching, tem a ver com espiritualidade, tem a ver com transformação, é um processo terapêutico. Saberemos agora. Saberemos com ela, que é terapeuta, hipnóloga, especialista em PNL e desenvolvimento humano. A brasileira italiana, né? Catarina Laboré. Bem-vinda, Seja Catarina. Muito bem-vinda, Catarina. Obrigada. Eu estava te apresentando aqui como... você mora quanto tempo na Itália, Catarina? Quase 10 anos. Quase 10 anos. Eu te perguntei nos bastidores, mas eu vou te perguntar aqui ao vivo. Você tem uma gama de terapias, né? Você se preparou, você foi buscar conhecimento, você se capacitou. Você faz esses atendimentos na Itália. Como é que é o mercado italiano para esse tipo na sua visão, é claro. Como é que é para você o mercado italiano para esse tipo de terapias integrativas, para um esoterismo, um misticismo, desenvolvimento humano baseado na espiritualidade? Ainda a Itália vamos dizer assim, ainda está bem fechada para a espiritualidade, para o desenvolvimento humano, devido, pelo menos a experiência que eu tenho, Sim. é que no passado, alguns brasileiros eles entraram lá com a espiritualidade de uma forma totalmente errada e isso danificou muito A imagem que eles têm. A imagem que eles têm. Principalmente do brasileiro, da forma como se trabalha e principalmente da espiritualidade. Já da religiosidade, que é totalmente diferente da espiritualidade, eles já estão bem abertos, porque eles vão, afinal de contas, nós temos o Papa lá. Então, eles fazem tudo por tradição, por rito. Então, o domingo tem que ir à igreja, eles vão, mas se você perguntar se eles leram a Bíblia, algum dia, não. Foi até um susto
os meus filhos chegaram na escola e o professor de religião perguntou: quem leu a Bíblia? E só o meu filho levantou a mão, porque ninguém sabia uma página sequer. Mas pode parecer mais grave porque o Vaticano fica, né, na Itália, mas é uma realidade no mundo, né? Inclusive, nós falamos aqui com um padre, que é muito gente fina, e nós apresentamos para ele uma pesquisa que foi feita pelo Pew Research, que é um instituto internacional de pesquisas. Ele apresentou uma pesquisa que apenas 13% dos cristãos dos cristãos no mundo leram a Bíblia. 13%. E ele se assustou achando muito. Não, estou achando que esse número é demais, inclusive. É demais, é errado. É demais, inclusive. Então, mas assim, eles não sabem de nada, não conhecem uma passagem. Aqui, se você falar de qualquer... fala de Davi, eles sabem quem é Davi. Se fala de qualquer... Então, mesmo sem ler, eles escutam aquilo que se fala... E repete. Você atende brasileiro, você atende italiano, você atende online também, né? Atendo mais online. Presencial é difícil, eles... Assim, mesmo porque quando eles chegam no meu escritório, então, como não existe religião, entrou no meu escritório, deixa a religião do lado de fora. E o que eu busco fazer com eles? Faço uma anamnese antes para saber com quem eu estou lidando. Então, eu vou apresentar a terapia de acordo com aquilo ali. Se ele fala, eu sou um evangélico, eu não acredito nisso, naquilo e na tal, então eu jamais vou apresentar uma técnica que vá de encontro aos princípios religiosos daquela pessoa. Uhum. Então, assim, o que eu queria saber, Catarina, com a sua visão ali de quem mora na Europa, de quem atende pessoas basicamente ali da Europa toda, o brasileiro também, você é brasileira, a gente tem uma ilusão, ou uma impressão aqui no Brasil, que o mundo, ou pelo menos o mundo ao nosso redor, está se abrindo para a espiritualidade. Que as pessoas estão mais abertas à espiritualidade porque a parte concreta, real, a vida dura, real, ela já não ninguém suporta mais, né? Já não é suficiente. Mas essa visão é correta? Você tem essa visão lá também ou não? É uma visão só nossa aqui brasileira? Eu acredito que o que precisa realmente são de pessoas sérias que façam... As pessoas precisam experienciar essa forma de uma maneira límpida, sem enganações, sem subterfúgios, sem a intenção somente de ganhar dinheiro. Então, assim, eu acho que precisa desmistificar essa história de que eu vou fazer algo para ganhar. Eu vou beneficiar o meu assistido, aquela pessoa que eu estou atendendo, e, consequentemente, ele vai estar bem e eu vou estar bem também. Por que eu estou falando isso? Porque os meus atendimentos com pessoas italianas eu tive que conquistar, porque eles chegaram lá com dúvidas, com medo, com incerteza, e no ouvido é mais um charlatão, é mais uma bruxa que veio para tentar ganhar dinheiro e levar vantagem, como a fama do brasileiro tem. Certo. Agora, entrando no nosso assunto aqui, Catarina, o que é o PNL? E aí, o que é realmente a PNL? A PNL, nada mais, traduzindo de uma forma simples e clara para que todo mundo entenda, ela é o mapa da excelência humana. E o que é isso? Eu vou entender o funcionamento do cérebro através de observações. Por que observações? Se eu perguntar, vamos para uma casa que existe um pai, uma mãe, 5 filhos, e eu vou perguntar, você foi amado? Você foi amado? Você foi amada? E a mãe amou aqueles filhos, o pai amou de maneira espetacular. Só que eles não tinham condições financeiras. E o pai trabalhava e a mãe trabalhava. E aqueles filhos, eles não tiveram a atenção daqueles pais. E aí eles vão dizer o quê? Não, eu não fui amado. Meu pai não me deu atenção, ele não jogou comigo, eu não tenho essa memória de estar do lado dele, a minha mãe não me deu atenção, ele não estava no meu aniversário, ele não estava na formatura. Mas o que esse pai estava demonstrando? Ele estava dando a vida por aquele filho. Aquela mãe estava se dedicando e dando a vida por ela, da forma dela, da maneira dela, do jeito que ela sabia o que ela podia, ela estava realizando o seu melhor,
mas a percepção do filho É diferente. não é diferente. Então, não é a realidade. Através da PNL, a gente consegue identificar esses padrões, modificar esses padrões e entender, captar quem realmente é o top, quem é o gênio, quem é a pessoa que a gente precisa olhar. Você já olhou para uma pessoa e disse, eu quero ser igual àquele cara. Poxa, o que será que aquele cara faz para ter aqueles resultados? E através da PNL a gente consegue fazer a modelagem, não imitar. A PNL não te ensina a imitar uma pessoa, ela te ensina a modelar. E o que é essa modelagem? Nada mais é do que descobrir quais os recursos que você usa para realizar aquilo que você faz com maestria. Mas sem apagar o passado da pessoa também, né? Sem apagar Agora, o teu as pessoas passado. precisam passar por frustrações, tristezas, traumas. É necessário na formação das pessoas, né? Do ser humano. Inclusive, às vezes, a gente tem uma falsa ilusão, as pessoas vendem também uma coisa pra gente, de que a gente, com a religião adequada, ou com a programação adequada, ou com a terapia adequada, a gente não vai se frustrar nunca mais na vida, só vai ter sucesso. Isso não é possível, né? Impossível de acontecer, mesmo porque... E nem é saudável também, Não, né? de maneira nenhuma. E se você acredita nisso, a gente chama isso de algo tóxico. É essa positividade tóxica. Por quê? Porque eu vou olhar sempre para você, vou ver tua vida tão perfeitinha, tão legalzinha, e eu tô fazendo tudo certo, e aí acontece algo na minha vida aqui, e acontece outra lá na frente, e eu vou me frustrando. Sim. E vou acumulando frustrações, e o que é que eu vou resolver? Que aquilo que eu faço de correto está tudo errado. E não é assim. A vida, ela existe sim os grandes desafios. E todas as vezes que nós passamos por desafios e usamos as técnicas, ferramentas, a religião, a espiritualidade, tudo aquilo que você acredita como verdade, você sai daquela situação muito mais forte, muito mais disposto e com uma visão muito ampliada da situação. Muito bem. O PNL é uma sigla. O que significa PNL? Programação neurolinguística. Então, você vai fazer uma reprogramação do seu cérebro. Imagina que você vai fazer... Mas isso não é uma espécie de hipnose, não. Você fala reprogramar o cérebro. A gente falou, inclusive, aqui com o Rogério Castilho, né? Uhum. Falamos de reprogramação mental. Mas por meio de muitas outras técnicas, né? Qual é a diferença, de você que é hipnóloga, qual é a diferença entre o PNL e a hipnose nesse processo de reprogramação? Quando Pergunta foi massa, não foi? Essa pergunta foi massa, não foi? Foi não. muito legal. Foi Eu acho porque- que vocês podem bater o papo aí, que eu já fiz meu papel aqui no programa. Aí a gente já vai aprendendo para modelar aqui o... Eu vou mesmo. Eu faço e deixo aí. A gente já vai fluir, aprendendo para modelar, né? Qual é essa grande diferença? A gente vai dizer assim, eu vou responder para você. São irmãos siameses. Aqueles que estão grudadinhos, mais Sim. ou menos isso. Por quê? Porque em 1970, quando a PNL surgiu, os próprios criadores, eles estudaram com Erickson, que era um grande hipnólogo. E eles foram adicionando porções dentro disso. Eles adicionaram porções também da parte da terapia familiar, que ainda não existia a constelação familiar. Mas eles foram adicionando dentro da PNL, dentro dos próprios pressupostos, existe essa parte. Por quê? Aí, dentro da PNL, existe um pressuposto que diz que a mente, ela está ligada ao corpo. De que forma? Até o nosso modo fisicamente de estar, a Emily Coach, quem já ouviu falar, você já ouviu falar da posição da Mulher Maravilha? Não. 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 Se você se colocar de pé, com as pernas entreabertas, com as mãos na cintura e o rosto levantado, por 2 minutos, é impossível que você fique triste, não sinta uma confiança e não saia de lá. Eu vou ficar parecendo um bully, uma xícara. E é só essa sinestesia, esse estado de ficar assim, nesta posição, já te dá
confiança. Olha, a Catarina está dando dica aí para as mulheres, viu? Já Muito bem, te a dá gente vai ter. Segundo bloco, segura aí que a gente vai botar umas dicas de técnicas, de Pra pequenos mulher e exercícios pra homem. práticos para se fazer em casa. Mas Mulher Maravilha e isso para homem. Vamos lá. Depois a gente vai dar essas dicas bem especiais. Uma outra coisa que a gente pode colocar aqui, quando você quer chorar. Parar de chorar. Quando você quer chorar, o que é que você faz? Esconde, baixa a cabeça, encolhe os ombros. Engole o coloca- choro. Aí quando você quer parar de chorar, primeira coisa, levanta a cabeça. Então, assim, o meu corpo, ele determina. Se a minha mente se sente doente, o que é que o meu corpo vai acontecer? Eu vou somatizando e vou criando doenças que a própria medicina já identifica como doenças psicossomáticas. Então, ela começou mentalmente e se manifestou no corpo. Mas esse uso da PNL como uma técnica para você identificar, por exemplo, no trato comercial com o cliente e manipular, tem a questão do rapport e tal, isso realmente funciona? Funciona muito bem. E é perigoso ou não? Eu acredito que todo o conhecimento ele é muito perigoso, dependendo da forma como ele é utilizado, por pessoas que é a intenção que faz o perigo, porque o conhecimento ele é uma arma poderosa, seja lá em qualquer área, em qualquer técnica, tudo que for aplicado de forma não legal, não ecológica, como a PNL diz, ela usa o termo ecológico, que não tem nada a ver com natureza. O que é ecológico? Ela está me beneficiando, mas ao mesmo tempo que ela me beneficia, porque eu te vejo bem, depois que você sai de um atendimento, você sai de lá muito melhor. Então, ninguém se prejudica. Ô, Catarina, explicando pessoal, quais são os principais motivos que a pessoa deveria procurar uma PNL? Ou um PNL, um tratamento de PNL? O primeiro ponto é desejar a mudança, desejar transformar, desejar se comunicar melhor. Um dos pressupostos da PNL, vocês que são comunicadores, vocês têm que falar de forma clara qual é o resultado final. Qual é o objetivo final de vocês? Que quem está aí do outro lado da telinha esteja compreendendo o que vocês estão falando de forma clara. Se vocês se comunicarem de uma forma e as pessoas entenderem de outra, é inútil que a gente está fazendo aqui nesse momento. Então, melhorar a tua comunicação, ressignificar aquilo que aconteceu, como o Roberto falou. Eu não vou deixar apagar o meu passado, eliminar o que eu sofri. Eu vou simplesmente colocar um novo significado. Aquilo doeu, doeu. Aquilo causou uma ferida, causou. Mas feridas abertas, elas causam dor. Cicatrizes são lembranças de superação. A gente vive também um momento de onda de cancelamento, de policiamento, uma coisa muito certo e errado, muito polarizado, né? Tem uma turma que acha que certo é isso, outra turma que acha que certo é aquilo. E entra sempre em embate, as pessoas também não conseguem mais deixar passar nada, né? Você está aqui nessa coisa de rede social, a maioria das, assim, algumas pessoas, eu ia dizer a maioria, mas eu não tenho dados para dizer, mas assim, muitas pessoas veem uma coisa que não concordam, não conseguem só dizer, não concordo. Ele tem que entrar no embate e tal, tem que falar. Então, existe essa onda de também, você está o tempo todo se policiando do que deve falar e perdendo um pouco dessa naturalidade. Mas eu quero dizer, hoje o que eu entendo é que você se comunica da forma que você se comunica. Agora, como é que o outro vai receber é muito relativo, né? Porque vai depender. Você pode ter a comunicação mais clara que você consiga fazer ou usar, mas o outro vai receber conforme a conveniência política dele, as convicções religiosas dele, o que ele acha de mundo. Então, esse processo de comunicação, na sua visão, está ficando mais complicado e há como salvar isso? Isso aí que você está falando, ele sempre existiu. Agora, eu falo de uma forma, o outro entende de outra. Agora, o que aconteceu agora? Existia a turminha que, por que é que eu vou parar? Imaginei. Nosso tempo é algo que a gente tem de mais precioso. Não volta, nem todo o dinheiro do mundo pode comprar. Então, o que é caro? O meu tempo. Porque mesmo que eu tenha 1 milhão, eu não posso comprar 10 minutos da sua vida. Então, e por que eu vou parar
ali em algo que eu não concordo, eu leio, eu entro, eu perco tempo digitando, agredindo. Então, eu acredito que isso aí fala muito mais sobre aquilo que eu estou sentindo do que sobre a sua comunicação. É mais sobre o que as pessoas... a tua comunicação causou na outra pessoa. Causou na pessoa. É sobre ela. É aquilo que ela tem dentro dela. Porque se ela fosse uma pessoa evoluída, tratada, ela não iria... Ela ia olhar e dizer... Não fala nem evoluída, não, porque evolução, ela trata de uma... Evolução no sentido evolução, de... eu falo que eu tenho que ter um padrão de evolução para entender se a pessoa é evoluída ou não. Esse padrão é meu. Pode não ser o seu, pode não ser o seu. Exato. Vamos falar de maturidade. Se ela tiver maturidade. Exato. Uma se ela tiver maturidade, ela vai olhar para aquilo e vai... Não, isso aqui não... Não concordei, mas... Ok. Tá tudo certo. Eu não preciso agredir o outro para aquilo ali. Então... Quer dizer muito mais sobre mim do que a minha comunicação. E antes eu discordava de você dentro da tua casa, numa mesa, no almoço, com a família, num bate-papo no trabalho. Hoje eu não concordo com você e eu encontro milhares de pessoas dentro de um post que conseguem te atacar por causa daquilo. Catarina, mas você acha que hoje, nessa onda de redes sociais, de superexposição, né? Do cotidiano e tal, e com os filtros, e, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece, que é uma realidade hoje. A essência das pessoas, ela tá mais superficial, as pessoas têm mais dificuldade de mostrar quem realmente elas são e passam a mostrar o que elas querem que as outras pessoas reconheçam nelas e achem delas. Só um minutinho, você responde já, a gente vai para o intervalo. Então fica aí para ouvir essa resposta, Catarina, e para ver também, ela vai dar dicas de como você pode... assim, vamos lá, burlar o cérebro. Reprogramar. Se reprogramar? Então, fica aí. O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco. 987-960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, afiliada à TV Cultura. Hoje falando aqui sobre PNL, que já foi nos dito aqui pela nossa amiga Catarina, que é programação neurolinguística. E antes de ir para o intervalo, o Roberto fez uma perguntinha que ele com certeza não lembra qual foi. Eu não lembro. Lembra? Eu preciso me reprogramar para poder ser alguém pela manhã. Tem como? Depois tu me ensina, tem? Ótimo. É só acordar mais cedo. Que Você perguntou na internet que as pessoas mostram quem elas gostariam de ser, o que elas gostariam que as pessoas acreditassem que elas são. Pronto, nesse mundo aí de... Eu fiz a pergunta muito melhor do que tu não, fez. Não. Tá menos espontânea a tua. Nesse mundo aí de redes sociais, as pessoas se mostram de um jeito, né? Que é como elas querem ser vistas. Então elas estão perdendo... Como elas gostariam de ser, né, Roberto? Como elas querem... Como elas querem, como elas gostariam, a mesma coisa, não? Não, como elas querem ser vistas, não, como elas gostariam realmente de ser. Entendi. Pronto, como elas querem ser, como elas gostariam de ser, exatamente.
Enfim, mas está se perdendo a essência. As pessoas estão conseguindo, nesse processo de filtros em geral, não falando só de filtro de rede social, não, de filtros da vida, que a gente se mostra de uma forma totalmente como a gente queria ser, talvez não seja. A gente tem perdido a essência, está mais difícil de entender quem é de fato o outro, qual é a essência do outro. Então vamos lá. Primeiro ponto aí que vocês falaram, né? Será que elas se apresentam realmente como elas gostariam de ser? Ou como ela acha que o outro vai aceitar, vai buscando aceitar. a aceitação. Se eu me apresento como eu realmente gostaria de ser, isso é algo muito positivo. Porque isso faz parte de você. A gente... Não, eu ainda não sou, mas eu quero ser. Então, é uma coisa que eu estou buscando. De certa forma, é uma reprogramação mental. Eu estou me comportando. O que é que a inteligência emocional fala pra gente? Muitas vezes você tem que fingir até se tornar real. São os arquétipos, né? Exatamente. Eu vou olhar e, assim, ainda não me tornei. Mas isso é um ponto positivo. Positivo. Né? É um ponto positivo, mas também tem um ponto negativo. Na frustração de não conseguir, a pessoa se apresenta nas redes sociais de uma maneira, apresenta uma vida que não tem. Quando ela volta para a realidade, vem a depressão, vem todos aqueles outros sintomas que a gente já conhece. Mas é porque, na realidade, ela não quis ser aquilo. Na realidade, ela quis quis mostrar para o outro que ela teria. Até quer ser aquilo, mas ela não consegue ser aquilo. Não, mas sustentar por muito mas tempo. Tem uma diferença eu aí. entendo que a Catarina está falando, que realmente o que a gente... É muito sutil essa diferença, né? É um limite sutil. É uma linha muito... Mas você vê que as pessoas, elas postam aquilo para serem aceitas por uma determinada comunidade. Sim. Não é porque elas querem ser igual a Virgínia, porque se elas parecerem a Virgínia, a influencer, elas vão ser aceitas naquele nicho, vão ser aceitas naquele restaurante, vão ser aceitas naquela loja, vão ser aceitas naquela comunidade. Outra pergunta, por que essa necessidade moderna, essa necessidade gritante de ser aceita, de ser aceita, seguido, curtido? Eu tenho que ter a validação do que eu falo. Por que essa necessidade agora das pessoas de ter que dar opinião de tudo? Por que você acha? Você que trabalha com terapias. Porque está faltando autoconhecimento. Quando eu conheço quem eu sou, quando eu sei a minha essência, a crítica e o elogio, ele não tem poder nenhum sobre a minha vida. Tanto faz você me criticar como você me elogiar. Porque o elogio, ele pode derrubar uma pessoa. Você começa a ser elogiado, daqui a pouco você cai na queda porque você tem a necessidade de se manter naquele equilíbrio sendo exatamente aquilo ali. Só que nós somos seres mutáveis. Eu não sou o que eu fui ontem. Sim. A Catarina de 10 anos, que chegou na Itália, ela não é a Catarina de hoje. Então, todos os dias, nós apresentamos a nossa nova versão. Sim. Com os conhecimentos, com as frustrações, com as derrotas, com o aprendizado, com tudo aquilo que a gente vivenciou. Então, é isso que me faz a pessoa que eu sou hoje, que eu acordei hoje pela manhã. Sim. Então, quando eu conheço realmente quem eu sou, eu não preciso dessa aprovação. Mas hoje as pessoas, elas não buscam esse conhecimento. Elas estão buscando esse patamar de chegar ao sucesso de forma bem rápida, de forma veloz, porque é o que a gente está aprendendo, e de forma rasa. Sem dor, sem esforço. Sem esforço, e aí sem fazer o mínimo de esforço e sem fazer o que realmente se ama. Porque quando você faz algo, se eu te perguntar o que é que, se todos os dias, quando você acordasse, 1 milhão de euros estivesse na sua conta, todos os dias, e você não precisasse fazer nada, o que é que você faria? Nada. Acordaria, ia ficar deitado o dia inteiro? Não, pode tomar cerveja? Pode tomar cerveja, mas você já conheceu tudo. O que você ocuparia seu dia? Com algo que te dá prazer, mas que ninguém precisaria te pagar? Tomar cerveja. Não, tomar cerveja. Eu acho que eu perturbava o Roberto. Né, velho? Perturbava a Catarina. Olha aí. Uma das coisas que eu faço naturalmente é conversar com as pessoas. Eu adoro conversar, adoro escutar, adoro ouvir, saber o que elas sentem, o que elas pensam. E gosto de cozinhar. Não precisa me pagar para cozinhar. Se vocês quiserem me levar para cozinhar, pode me levar. Eu adoro cozinhar. É uma das coisas que eu gosto de fazer. Sempre não precisa me pagar. Então, as pessoas, elas não buscam fazer algo que elas realmente gostem, mas elas estão fazendo algo para ser aceita, para que elas cheguem no sucesso. Então, elas montam um personagem. Ser quem eu quero me tornar é algo positivo, sim, é algo que vai me ajudar a chegar naquele lugar.
Eu cheguei onde eu estou, acordando de manhã, fazendo uma maquiagem, penteando o cabelo, me arrumando como se eliminei da minha gaveta todas. A gente não tem as roupinhas de casa? A mulher principalmente adora ter uma roupinha de casa. Eu eliminei a roupinha de casa. Por quê? Porque onde eu queria chegar não existiria roupinha de casa. Eu tinha que estar pronta para os meus afazeres todos os dias e estar vivenciando aquilo ali. E hoje eu consigo vivenciar Ou então também isso. aquela roupinha guardada para um momento especial que não chega nunca. Que não né? chega nunca. Não. Aquele vinho que tem guardado para uma visita. Por que visita, né? Por que eu não tomo eu mesmo, Eu né? tomo meus vinhos todos. Então, não existe adega em casa porque eu bebo os vinhos melhores, porque eu mereço. É isso aí. Muito bem. Esse aí. Agora, me diz uma coisa, vamos lá. Para a prática, quem está vendo a gente agora, de forma sucinta e bem resumida, por que eu deveria procurar PNL e não outra terapia? E como funciona o teu atendimento? Na prática. A PNL, eu não posso nem dizer que ela é uma terapia. Ela é mais que uma terapia. Então, ele é um conjunto de técnicas. Então, eu vou aliar a PNL às técnicas, a diversas técnicas, e eu vou poder, através da neuroplasticidade do cérebro, que é a capacidade de fazer novas conexões neurais. Então, imagina assim, a nossa mente como uma árvore. E imagina que essa árvore, através das técnicas que eu vou aplicando, dos comportamentos que eu vou utilizando, de tudo que é feito dentro de um atendimento, eu vou criando novos galhos. Sim. E esses galhos, eles vão se ramificando. Através dessa ramificação, metáfora, eu vou conseguir ter muito mais insights, muito mais ideia. Vou ser uma pessoa que eu vou ter a capacidade de ser mais criativa, vou ter uma capacidade de gerenciar muito melhor as minhas emoções, os meus sentimentos, e vou saber lidar também, que é o mais importante, com os sentimentos dos outros. Porque não é fácil. A gente faz a terapia, a gente se trata, mas a gente vai lidar com outro que vai chegar um dia e você vai dar bom dia e ele vai gritar com você. Ele vai, vai jogar em você as frustrações, os traumas, aquilo que ele fez, porque ele não sabe como lidar com isso. Então, dentro da PNL, você vai aprender isso aí. Como é que o atendimento vai funcionar? Você vai fazer uma anamnese, que dentro dessa anamnese você vai dizer o que você precisa, qual é o seu estado atual, qual é o estado que você quer chegar, qual é o estado desejado. Eu quero me livrar de... Eu quero ser muito próspero, mas não me acho merecedor. Eu não consigo chegar... Eu ganho bem, mas gasto tudo. Mas gasto tudo. Tenho baixa estima. Só entre relacionamentos... Atraio relacionamentos abusivos para a minha vida. Tudo isso cabe no PNL. Exatamente. Aí a gente vai trabalhar. Por que eu só atraio pessoas, relacionamentos... Quanto mais eu ganho, mais eu gasto. Por que está acontecendo isso? E aí a gente vai trabalhar para encontrar a raiz disso aí. Quando a gente encontra a raiz, a gente vai parar de aparar as folhinhas e vai realmente eliminar aquilo ali. Lembrando que, vou dar um exemplo meu. Muitas pessoas falam assim, a PNL ela só trata sintomas. E isso não é uma verdade. O nosso cérebro é muito inteligente, a nossa mente é algo espetacular. Eu estudei inglês por 5 anos. Eu falava e escrevia muito bem inglês. Só que, com o tempo, eu comecei a não praticar mais o inglês, eu não falava mais. Eu não sei falar inglês? Não. O inglês está armazenado em algum local que, se eu for para algum país que fale a língua inglesa, eu vou começar a falar porque eu sei falar. Só está algo inativo dentro de mim. A mesma coisa vai ser com a PNL. Aquela informação, se você atrai só relacionamentos abusivos, a gente vai fazer todo o processo. E aquilo ali vai ficar inativo dentro de você. Mas se em algum momento você resolver voltar para aquela estrada, você vai encontrar aquela arvorezinha ali. Sim. E vai começar a florescer através dos seus sentimentos, emoções e pensamentos. Isso também é interessante porque mostra a necessidade da prática em tudo, né? O que você não pratica, não é que você esquece, mas fica guardado ali, fica como se tivesse atrofiado, né? Você Exatamente. Tem que exercitar de novo. Então, a prática da estima, a prática de você ter uma vida mais próxima em todos os sentidos, é uma prática mesmo. Você tem que estar todo dia trabalhando para aquilo, botando aquilo em prática, para que você possa ter isso, né, aceso. Tudo que você faz muito bem, você praticou. Imagina quando você tirou a habilitação. Quem dirigia bem quando tirou a habilitação? Era um desastre, né? Então, assim, tudo que você vai fazer pela primeira vez... não sai com excelência, mas com o decorrer do tempo você Sim. vai ficando
maestro naquilo que você faz. É isso aí. Os teus principais consulentes, vamos chamar de consulente, cliente, não sei. São brasileiros na Europa, são europeus, são brasileiros no Brasil. A maioria está espalhada, né? Então, eu tenho atendimento nos Estados Unidos, então eu tenho atendimento na Inglaterra, na França. Então, são geralmente brasileiros que estão espalhados por toda parte do mundo. E também brasileiros que estão aqui no Brasil. Vamos para as dicas, Catarina? Vamos lá. Vamos lá. Quais são as dicas que você pode dar para o pessoal de casa que está aqui? Como é que eu posso tentar me reprogramar em situações específicas? Por exemplo, você falou uma dica muito bacana do choro, né? Você quer chorar, você levanta o rosto, né? Isso. Mas tem mais alguma dica? A Mulher Maravilha, você já também deu a dica. Tem mais dicas? Que serve também, a gente fala Super-Homem e Mulher Maravilha. Não serve só para mulheres, serve para homens também. Só que ficar em 2 minutos... Quem quiser procura aí Emily Coach, que você vai ver coisas espetaculares sobre essa mulher explicando sobre a técnica da Mulher Maravilha. Uma técnica, quer parar de brigar. Já a mulher, às vezes, mulher fala muito, né? Não! A gente fala. Não. A gente fala bastante. Não, fala não. Fala não. Eu não Mulher posso. gosta de falar. Você quer Renata, colocar, fala pouco. ela quer Eu queria criar que a Renata demanda, falasse mais, que ele cara, ela quer. quer criar demanda. Pra poder a gente... Pra poder a gente... botar a gente de confusão, mas a gente usar a técnica dela. mas Muito esperto é isso. Mulher gosta de falar. E quando ela começa a brigar, ela não tem vontade de parar. Pode ser marido também, tá? Às vezes eles fazem isso também. Então, o que a gente pode utilizar nesse momento? Pode utilizar com o patrão, pode utilizar com... Mas isso é melhor com relacionamentos em casa. Pode usar com filho, desde que não seja criança. Se for adolescente, já pode utilizar. Então, o que você vai fazer? A pessoa está falando ali, discutindo, e você está ali, que tem que parar. Mentalmente, né? Você está, puxa vida, que coisa mais chata, não quero mais ouvir, já acabou a discussão, para você acabou, mas para a pessoa estar lá ainda, sim. O negócio rolando, você simplesmente faz com que ela olhe para cima. O que foi isso? Se você disser o que foi isso, quando ela levantar a cabeça, olhar para o teto, você olhar para a foge. boca... Não, aí ela vai esquecer de tudo. Olha pra lá, quando ela levanta assim, pá! Não, você não vai correr. Você não vai Boa, correr, essa porque ela vai correr atrás. É melhor do que a técnica do álcool. Do álcool não, do talco, né? Corre. Não, continua, cara, desculpa. Não. Então, na hora que a pessoa levanta a cabeça, ela perde o raciocínio. Ela vai querer continuar a brigar, mas ela não vai lembrar mais do que ela está falando. Boa, isso é bom. E aí ela vai cortar aquele raciocínio. Essa técnica é utilizada muito para os negociadores que estão fazendo negociação com vítimas que estão em situação de risco. Eles tentam fazer com que, na hora do diálogo, eles sempre fazem com que ele olhe para cima, que é para... Eles colocam o atirador num ponto mais alto, que é para justamente eles ficarem olhando ali, eles ficam totalmente com o raciocínio cortado, eles não conseguem ter um raciocínio continuado para projetar algo e ficar mais suscetível. Olha Perfeito, aí, gostei. rapaz. Vai funcionar. O que é aquilo ali? É um pássaro? Aí pergunta sempre, uma vez é o lustro, uma vez é um pássaro. O que foi aquilo ali? Uma barata. Não, foi uma barata, um bicho. Olha, tomei um susto. Pronto, vai funcionar. Medo. Você tem alguma técnica rápida, pessoal, assim, mas eu tô com processos de medo, tô com fobia de sair de casa, fobia social. Tá na moda, né? Fobia social. Tá na moda. Depois da pandemia tá na moda. Tá na moda. Tem alguma técnica? Eu acho que não. Isso aí é mais caso a caso. Algo mais profundo e a gente precisa ver Entendeu? aonde é que ela O que desenvolveu. o que causou, né? O que foi que desenvolveu? Ela sempre teve. O que foi que causou? A gente tem que sempre ir para a origem para que a gente possa tratar de forma não superficial. Sim. Mas algo que você pode começar, todas as vezes que você sentir tanto a insegurança quanto a fobia, é trabalhar a respiração. Por que o cigarro relaxa tanto? Porque eu faço o ato, né, de... Só em fazer isso dá um relaxamento, dá uma sensação de tranquilidade, uma calmaria. E se você for trabalhar essa parte de respiração, quando você tiver... Porque uma das coisas que a gente faz é hiperventilar. A ansiedade traz a hiperventilação. A hiperventilação, eu começo a sentir... Aí vai começar a sentir dormência nas mãos. Aí você começa a apavorar, achando que pode desmaiar. Eu estou infartando, estou sentindo algo no coração, eu vou desmaiar.
E aí eu consigo controlar isso somente respirando. Eu tive uma época, muitos anos atrás, quando eu morava em outra cidade, trabalhava 12 horas por dia, feito um louco, sem folga, eu tive síndrome do pânico mesmo assim, pesado de não conseguir. O meu corpo dizendo assim, não, chega. Quando eu resolvi voltar para cá e tal. Mas uma coisa que não me curou, assim, eu consigo lidar. Eu digo me curou porque nunca foi uma coisa que me atrapalhou depois desses episódios. Mas o que mudou a minha programação? Foi quando eu disse, eu não vou morrer. Foi quando eu cheguei um dia, eu não conseguia nem tomar banho, eu achava que ia morrer afogado, as coisas, você fica meio irracional, né? Isso. Se tomar banho, eu vou morrer afogado. Então, assim, eu estava naquela super crise, suando, coração, eu disse, quer saber? Eu vou me entregar. Vamos ver se eu morro disso aqui. Aí deitei na cama e fiquei. E não morri. Depois daquilo, me deu esse estalo. Aí, às vezes, no momento de ansiedade, eu sinto um pouquinho, mas não é nada, não vou morrer. Então, assim, a reprogramação realmente, para mim, funcionou até de forma leiga, não procurei ninguém, eu tive esse estalo na cabeça. Mas, em muitas situações, eu vou morrer? Não, então pronto, tá tranquilo. É coisa da minha cabeça, entendeu? Esse aí é o que a gente chama de reprogramação instantânea, do choque. No tabefe. Não tem gente que porrada, fala assim, a partir de hoje eu nunca mais vou beber, bate na mesa, pronto. Aí ali foi uma decisão, algo automático e funciona. Não, foi assim comigo daquele vape, né? Daquele vape, aquele cigarro eletrônico. O Bernardo era no vape direto. Eu era no vape direto, né? E aí eu tinha acabado de comprar um, tava cheinho, bonitinho, lacradinho, sabe? Flavorzinho maravilhoso. Flavorzinho maravilhoso. Tudo mais. Eu simplesmente acordei, falei, cara, não quero isso pra mim, não. É uma decisão. Eu joguei no lixo, quando eu joguei no lixo ali, fez uma reprogramação, eu não tenho mais vontade nenhuma de fumar vape. Exatamente. Por isso que a gente fala assim, o ponto principal não é a técnica, é a decisão de mudança. Quando você decide, se você decide dessa forma automática, de choque, resolve automaticamente ali, ó. Pronto, parou. Mas existem pessoas que precisam desse suporte. Quando ela precisa desse suporte e ela tem a decisão, vai funcionar. O negócio é o suporte para chegar na decisão, né? Porque quando você chega realmente, quando você bota a coisa na cabeça. Ela precisa reconhecer os pontos e identificar. Você entendeu, eu não vou morrer, mas aí ela precisa até chegar a um ponto e mostrar para ela que ela não vai morrer. Mas primeiro, antes, de forma também sozinha, né? O lobo solitário, só eu mesmo lidando. Eu fazia terapia, mas era uma coisa que não estava nem conseguindo ir para terapia, não conseguia sair de casa. Porque, na verdade, vamos contar a história. Ele tinha um terapeuta, o terapeuta tinha que fazer terapia depois que fazia a terapia dele, entendeu? É verdade. Meu terapeuta precisou E aí ele fazer disse que terapia. não estava mais valendo a pena, porque o dinheiro que o Roberto pagava pro terapeuta, ele pagava pro terapeuta. Só que o outro terapeuta comprava mais caro do que ele comprava pro Roberto, O outro entendeu? terapeuta tinha que fazer. Aí a conta não estava fechando. Uma rede de terapeutas. Não, mas assim, o que é que eu quero dizer? É que no meu processo, eu descobri qual era o meu maior medo. Dentro do processo do pânico e da ansiedade, qual era o meu maior medo? Era de passar mal, morrer e sobretudo, morrer sozinho ou morrer em público. Passar vergonha ou morrer sozinho e ninguém me achar. Mas o Roberto estava preocupado em passar vergonha morrendo. Passar vergonha morrendo, morto. Mas eu vou te contar o porquê que ele falou isso. Mas assim, aí quando eu descobri que meu medo era morrer, aí eu enfrentei esse medo. Mas antes eu tive que descobrir que meu medo era morrer. O Bernardo falou que eu tinha medo de morrer e passar vergonha em público, porque pela minha história de vida, morrer é a menor vergonha que eu posso passar em público. Morrer vai ser ótimo. O problema é que eu já passo vergonha. Vai ser todo mundo esperando algo mais de Eu ti. sou aquela pessoa que diz assim, a situação está bem constrangedora, tá todo mundo ali numa briga, numa discussão. O que é que eu faço automaticamente? Eu venho com o meu humor duvidoso para piorar a situação. Ácido. Pra constranger todo mundo, entendeu? Mas eu aceito, me amo dessa forma. Eu acho que nisso o Roberto morresse na frente de todo mundo, ele vai ficar... Menor constrangimento. Não, Roberto, eu esperava mais Eu de acho você. Não, Roberto, estou decepcionada. Tu era muito melhor do que realmente. isso. Tu era muito melhor do que isso, né? Tu era melhor estragar a festa do que isso. Muito bom. Nos reconectamos, Roberto? Nos reconectamos. Então você quer saber mais sobre PNL, tá? Não entre em contato com a gente. A gente não entende, a especialista está aqui. Então você entre em Fale contato com ela. com a Catarina. Vai sair as redes sociais dela aqui, os contatos dela. O Léo Cazumba, nosso editor, pancada, vai colocar aqui os contatos dela. E você procura ela para saber como é que funciona as terapias dela. Quer saber mais sobre PNL, não sei se ela tem uma mentoria, um canal especializado para falar sobre isso. Então, você procura a nossa amiga Catarina aqui. Pelo Instagram. Ó, pra tu ver que é um programa de 1 hora. Quando eu comecei a acordar, acabou. Pronto, Ainda bem que agora- tem outro para gravar, né? Tem outro pra gravar, mas é isso aí. Mas quer saber mais? Procura a Catarina. Catarina, muito obrigado. Catarina, muito foi um prazer. obrigado. Você é pessoa
muito bacana, simpaticíssima. Super simpático. Muito Amor. obrigado, viu? Obrigada, Obrigado. gente. Muito obrigada pela oportunidade. Quem quiser saber mais, vai lá também no meu canal do YouTube, tem lá Como Esquecer o Traste. Então, você, mulher que está precisando... Como esquecer o traste. Como esquecer o Isso é traste. bom, isso Vai é lá, bom. tem a técnica completa, é só fazer, sentar, escutar Como e vai botar em prática. esquecer o traste. Que massa, viu? Que bacana. Pô, faz mais esses vídeos, é legal, olha aí, é bacana. Obrigado, Catarina, obrigado, Roberto. Obrigado, Bernardo. Obrigado Obrigado galera a reconectada. você que mais uma vez abre as portas da sua casa para receber a sua reconexão semanal aqui com a espiritualidade. Lembrando, se você perdeu esse ou qualquer outro programa, tá? Todos os programas estão na íntegra no nosso canal do YouTube, que é Reconnect Brasil. Você vai lá na busca do YouTube, você coloca Reconnect Brasil. Reconnect está escrito aqui, Reconnect Brasil, tá? Pode ser tudo junto ou separado, mas é a primeira opção que sai para você. Então lá estão todos os programas que nós já gravamos desde o primeiro programa da Reconnect, tá? Então você vai ter 5 anos aí de programação sobre espiritualidade, mais de 480 horas de conteúdo sobre espiritualidade, as mais diversas formas de crença, processos terapêuticos, até sobre medicina, sobre Tudo. neurociência, PNL. Absolutamente. Programa com médico, com psicoterapeuta, com psicólogo, com psicanalista. Com padre, com pastor, com pai de santo. Ciência, religiosidade. Com luciferiano. Então, todos aqui são bem-vindos para falar sobre sua fé, sobre suas crenças, seus processos de cura. Tudo que pode, né, levar você à sua espiritualização, ao seu melhor interior, a Reconnect traz para você. É isso aí. Tá bom? Então, obrigado. Até a próxima semana. Beijos. Cara, essa do traste...